Vamos então para a palavra do Senhor? Todos de acordo? Vamos ficar em pés. Mateus capítulo 21, versos 1 até 11. A palavra é a mesma do ofertório. Vamos lá. E agora nós vamos entender um pouco mais do assunto. Do verso 1 até o verso 11. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Topam ler? Sim ou não? Dão conta? Vamos lá, do verso 1 até o verso 11. 1, 2, 3. Amém, 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 amém. Queridos irmãos, podemos assentar. Glória a Deus. Quando Jesus mandou buscar o jumentinho que estava amarrado, Jesus não estava ostentando, como alguns pensam. Eu já ouvi gente dizer que o jumentinho era um carro último tipo, se fosse comparado com os nossos dias. E que era 0 quilômetro porque ninguém tinha ainda utilizado. E que, portanto, os servos de Deus devem sempre pensar desta maneira. Mas isto não é verdade. Vai lá, antes da gente seguir, livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Zacarias 9, 9. Acharam? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador,
vírgula, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, irá como os redemoinhos do sul, e segue por aí. O que estou tentando mostrar aos irmãos é que algumas pessoas às vezes se equivocam ao falar deste assunto. O jumentinho era uma forma humilde, era um animal de carga, assim que o profeta mostrou, animal de carga. Um animal de carga. Como se fosse, se você quiser comparar, uma Saveirinho, como é que chama aquela outra caminhonetinha? Estrada, Montana, um utilitário. Mas uma coisa precisa ser dita. Quem é que está pedindo? E esse é o que é o mais importante do assunto. Jesus invoca um direito que naquele tempo dele só podia ser usado pelo imperador de Roma, que é a palavra Kyrio. A palavra Kyrio era o título que só o imperador podia usar. E significa aquele que é dono de tudo, de coisas e pessoas. Aquele que tem domínio e tem o poder de decisão sobre as coisas e sobre as pessoas. Então, quando Jesus manda buscar, e ele diz assim: quando alguém perguntar, você diga que o Senhor, que é Senhor das coisas e das pessoas, precisa dele. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, é daí que nasce a lei que dizia que o imperador podia requerer qualquer coisa de que ele entendesse necessitar. E Jesus usou esse termo da lei romana, essa nomenclatura de Roma, para requerer o jumentinho. Entenderam bem, gente? Jesus é o Senhor de tudo. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Diga, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Diga, logo, não sobra nada para mais ninguém. Está claro? Ele é o Senhor. E a palavra que ele utilizou, Kyrio, significa exatamente isso: Senhor de coisas e pessoas. Então, a chegada de Jesus é que revela
a finalidade das coisas que Deus entregou para que nós cuidássemos delas. Se do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam, logo eu sou do Senhor. Diga aí, eu sou de Deus. Se eu sou de Deus, tudo aquilo que eu digo ter, também é de Deus. Está claro aí, gente? Há um hino na harpa, depois eu vou pedir para a irmã Anísia ensaiar. Não sou o meu, ó não sou o meu, bom Jesus sou todo teu. Mesmo e hoje para sempre, bom Jesus sou todo teu. Que número é esse hino aí? Alguém acha aí para mim? Então veja, em qual cenário aquele dono do jumentinho poderia pensar que o jumentinho dele podia servir alguma coisa para Deus? Como que alguém pudesse ou poderia pensar que algo que está sob seu domínio poderia servir para as coisas de Deus? O jumento, para vocês começarem a pensar, era considerado animal imundo. Quando você vê nas leis dietéticas lá do Levítico, o jumento era um animal imundo e não servia para o holocausto. Para o holocausto era ovelha, cordeiro, bode, carneiro, bezerro, mas jumento não. Era imundo. Então, o que o homem poderia estar pensando? O que isto que eu tenho, que não servia nem para o holocausto, pode servir na obra de Deus? Mas quando Jesus chegou, aquele jumentinho, que não servia para muita coisa, ao falar de cerimônias, serviu ao propósito do reino de Deus. A verdade é que, quando Jesus chega na nossa vida, nós ganhamos um novo modo de enxergar as coisas. A nossa própria vida ganha uma nova finalidade. Lucas capítulo 5, você vê lá um barquinho, pequeno, barco pequeno, cheio de tralhas de pesca lá. Para que ele servia? Para pescar. Era a utilidade dele. Pedro era dono do barquinho. Aí Jesus chega e entra no barquinho do Pedro. Aquele barquinho era o ganha-pão de Pedro. Era com ele que o Pedro fazia o ganho para fazer frente às despesas da sua casa. Através daquele barquinho, Pedro vai buscar o seu pão de cada dia. E se Pedro quisesse algo um pouco mais elaborado, ele teria que se virar a partir daquele barquinho lá, porque era o que ele tinha. Quando a gente está um pouco estressado, tem um pastor nosso aqui, o pastor Gilberto, ele disse que quando trabalhou demais e dificuldade na empresa, ele comanda uma equipe muito grande, ele pega e vai para a beirada de um lago pescar. Às vezes não pega nada, mas só pelo fato de estar ali para... Quem sabe para o Pedro, o barquinho também servia como uma fuga, né?
para ir dar uma arejada. Mas Jesus entrou no barco. E quando Jesus entrou no barco, tudo mudou. Porque Jesus passou a ensinar as pessoas de dentro do barco do Pedro. Então, de dentro do ofício, do trabalho profissional, do ganha-pão de Pedro, Jesus ensina as pessoas. Entendem isso? E já que Jesus está ensinando os outros a partir do ganha-pão de Pedro, quando termina o ensinamento, Jesus diz para o Pedro: agora vai pescar. E ele diz: Senhor, eu tentei a noite toda, não deu certo. Eu já fiz o que eu sei fazer, mas não deu resultado. Eu trabalhei como sempre trabalhei, mas não consegui alcançar aquilo que eu busquei. Mas, já que o Senhor que está falando, eu vou. E foi. E lançou a rede. E foi tanto peixe que ele precisou da ajuda de outros colegas. Então, o que estou tentando dizer é que se alguma coisa é muito simples, ela ganha uma importância extrema ou extremada a partir da chegada de Jesus. Pedro percebeu que o barco dele poderia ter uma outra finalidade além daquela conhecida que era de pescar. Pedro percebeu que Jesus poderia ser conhecido, ouvido e aprendido a partir do seu ofício. E aí cabe uma reflexão de nós todos, como é o nosso comportamento no nosso lugar de trabalho. Como que as pessoas enxergam a gente lá onde a gente trabalha. Se Jesus está com a gente lá, ou se ao invés de anunciarmos Cristo com o nosso comportamento, se a gente não se torna um atrapalho, não é? Ao nos envolver em coisas que não deveríamos nos envolver, em conversas que não deveríamos ter, em ambientes que não deveríamos estar, em atitudes que não são as mais adequadas. Mas se Jesus está no nosso ofício, e se a partir do nosso ofício Ele ensina outros, então Ele nos fará prosperar no nosso ofício. Levanta a mão aí e diga: Jesus, entra no meu ofício, no meu trabalho, no meu ganha-pão, no meu serviço. Diga: e eu sei que se o Senhor ensinar outros a partir do meu trabalho, eu serei muito próspero. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então veja, até aquele momento que Jesus chegou, Pedro só via o barco como uma ferramenta de trabalho, né? Era só para ganhar dinheiro. Mas quando Jesus chegou, ele ganhou uma nova perspectiva. Ele descobriu que o que ele tinha não era só para ganhar dinheiro, era para servir. E quando aquilo que nós temos é disponibilizado para servir, então o Senhor é glorificado através daquilo que fazemos. E é exatamente isto que Jesus faz. Jesus mostra
que um jumentinho de carga pode ter outra finalidade, assim como o barquinho de Pedro teve outra finalidade. E Jesus revela que é possível usar a estrutura que temos, aquela que já possuímos, por mais simples que ela seja, para que muitas outras pessoas ouçam Jesus. Entendem isso? E vejam Jesus. Bom, se eu terminasse a mensagem aqui, os irmãos já teriam entendido que tudo o que temos, por mais simples que nos pareça, se estiver a serviço de Jesus, alcançará os propósitos do reino de Deus, e isso nos trará grande bênção. Porém, eu desejo que você encontre respostas para perguntas que durante tempos você se faz. Como eu posso servir a Deus com aquilo que eu aprendi a fazer? Como eu posso servir a Deus com aquilo que Deus entregou em minhas mãos? Como eu posso servir a Deus com aquilo que Deus me permitiu conhecer, alcançar, ter? Como é que você, fazendo o que faz para viver, pode servir a causa de Cristo? Como é que nós, professorando ou defendendo ou edificando ou planejando ou fazendo o que fazemos, como é que nós podemos servir a causa de Cristo? Como é que nós podemos entregar aquilo que o Senhor nos permitiu ter, para que milhares de outras pessoas possam ouvir Deus a partir da estrutura que Ele nos deu? E aí eu preciso parar para pensar de novo no jumentinho. Muito contrário do que alguns irmãos que não conseguiram ler adequadamente o texto ensinam, muito contrário deles, o jumentinho não era um animal para ostentação. Não era como se Jesus chegasse hoje aqui de Rolls Royce, prateado, brilhante, com 158 seguranças em volta, com mais flashes. Não, nada disto. Era um animalzinho de carga. Diga, o jumentinho era um animalzinho de carga. Então a pergunta é: como pequenas coisas podem levar Jesus mais longe? Como pequenas coisas podem levar Jesus mais longe? Lembra da mulher que chega no gasofilácio com 2 pequenas moedas? Na cabeça de todo mundo era a mulher que entregou o menor valor. Mas para Jesus foi diferente, porque Jesus disse que ela deu a maior. E ela não deu a maior porque ela quis dar 2 moedinhas, ela deu a maior porque
para ela era tudo o que ela tinha. Ela não deu sobra. Olha para o vizinho e diga: aí é que está a questão. Quem quer servir a Deus com sobra, não está servindo a Deus, está servindo a si próprio. Quem serve a Deus com sua sobra, não está servindo a Deus, está servindo a si próprio. Está dizendo: eu tenho um excedente, o que eu tenho de excedente eu vou plantar, porque na Bíblia diz que se eu plantar eu colho, então o que eu tenho de excedente eu planto para ter mais. Aí é que está o perigo. Deus enxerga a razão das nossas atitudes antes das nossas atitudes. Deus enxerga o porquê fazemos as coisas antes de fazermos as coisas. Por que eu prego? Por que eu canto? Por que eu toco? Por que evangelizo? Por que sirvo no corpo diaconal? Por que trabalho? Por que faço alguma coisa? Por que tenho algum ofício na causa ou na casa de Deus? Por qual motivo eu faço as coisas? Por que eu oferto? Por que eu dizimo? Por que eu trabalho? Por que eu faço alguma coisa? O que me motiva? Por que eu estou aqui hoje? O que eu vim fazer aqui? Olhe para o vizinho e diga: o que você veio fazer aqui hoje? Qual é a motivação que nós temos? Por que eu abro o escritório e antes de começar eu oro? Por que eu, antes de ligar a máquina, eu peço a bênção de Deus para o meu trabalho? Por que eu faço as coisas? O que me motiva? Se as nossas motivações estiverem corretas, a bênção de Deus jamais se apartará da nossa vida. Agora veja, a obra de Deus avança com as grandes entregas que por vezes parecem pequenas entregas. Entendem isso? Pastor Lupercio Vergniano foi pastor aqui desta igreja e depois se tornou pastor da igreja do Brás, se tornou também presidente da convenção nacional por um período, depois até a sua partida para a eternidade, presidente da convenção do estado. Pastor Lupercio Vergniano dizia que a obra de Deus, no campo onde ele trabalhava, que tinham comprado lá um prédio muito grande, e que tinham feito uma construção muito grande, ele dizia: aqui nós nunca contamos com dinheiro de empresários, nem com dinheiro de políticos ou do governo. Dizia pastor Lupercio: aqui Deus sempre enviou lavadeiras, pedreiros, operários, funcionários, gente que ama Jesus e que não tem medo de entregar a Jesus o seu melhor. Eu nunca esqueci isto. O que nós fazemos deve ter a motivação correta, porque é na motivação correta que a bênção de Deus chegará até nós. Aliás, foi Jesus quem falou: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Não adianta alguém dizer: não, eu vou esperar ter muito para ser fiel. Esquece, só é fiel no muito quem consegue ter sido fiel no pouco. E só é fiel no pouco aquele que entende que a obra de Deus precisa das ações dele
E que o Senhor, que é Senhor das coisas e das pessoas, quando nos convoca a servirmos, sempre nos abençoará mais. Quando estávamos pagando este prédio aqui, isso tem muitos anos, este prédio foi adquirido no mês de junho do ano 2001. Eu cheguei aqui no dia 2 de setembro do ano 2000. 9 meses depois, Jesus deu este prédio para a igreja. Eu me lembro, os obreiros, os pastores que estão aí, hão de se lembrar, que num dado dia, na reunião do ministério, Deus me deu esta palavra para falar com o ministério. E dizia aos irmãos: vamos soltar o jumentinho, porque Deus precisa dele agora, mas logo o devolverá. Bate o pé aí no chão. Louvem a Deus, porque Deus deu isso para vocês. Quem pagou por isso aqui? Vocês. Aqui não entrou dinheiro de lugar nenhum. Quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo. Nunca. Um dia chegou um senhor aqui que ofereceu um recurso. Bastante dinheiro. Bastante. Meu escritório era ali, perto da porta. E eu falei para ele: o senhor está vendo aquela porta? Ele falou: sim, senhor. Eu falei: então, vai por ela e nunca mais volta aqui. Porque na obra de Deus, as coisas vão por causa de Deus e não por causa de gente assim. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Então, se algum dia alguém vier aqui dizer: não, a gente quer isso. Não, senhor, isso aqui Deus deu para a gente. Cada um de vocês. Nunca esqueçam isto. Entendem? Agora veja, a obra de Deus vai avançando através das pequenas entregas, que aos nossos olhos podem parecer pequenas, mas diante dos olhos do Senhor, ganham o tamanho que precisa ser ganho. Estou olhando para um irmão, vou pedir licença para falar, já quarta, quinta ou sexta vez que falo disto. A gente pagava uma prestação e era alta. E a nossa palavra com os proprietários era que nunca iria atrasar nem um dia. E graças a Deus nunca atrasou nem um dia. Um dia faltava R$56. Sabe o que é R$56? Uma nota de 50, 3 notas de 2, 56 faltava. E nós não tínhamos mais, tinha acabado. Tinha ido algumas coisas. Eu sei que chegou uma época que eu vinha para cá de trólebus, que fala, né? E sobrou só um carrinho Uno verde, que era da Suzy, que eu tinha comprado para ela de presente de aniversário de casamento. Era tudo que a gente tinha. E ela falou assim: não, leva o meu também, pode fazer. E eu fui orar e falei: Senhor, é tudo. Aí, naquele dia faltou 56. E já era tarde, alguma coisa, no final do dia, não posso dizer que hora era, que eu não lembro. O telefone tocou. Era o irmão Roberto, aquele lá, faz assim. Aquele Roberto. E o Roberto disse: pastor, eu preciso entregar o meu dízimo. Dá tempo ainda? Dá, servo de Deus. Quanto era o dízimo dele? R$56. Quem lembra? Pequenas entregas
alcançam coisas que a gente não pode imaginar. Levanta a mão bem alto e diga glória a Deus. Porque Deus sabe. Diga, porque Deus sabe que o que Ele entregou em minhas mãos podem servir à obra dEle. Então, queridos, as profecias se cumprem até hoje. Jesus disse que onde o evangelho fosse pregado, aquela mulher que entregou a pequena oferta seria lembrada. E outra, aquela mulher que quebrou o vidro de perfume, Jesus disse, onde o evangelho for pregado, vão lembrar dela. Já tem 2000 anos e nós estamos lembrando dela aqui até hoje. Então, as profecias se cumprem quando a gente resolve desamarrar o nosso jumentinho para permitir que Jesus o use da forma como Ele quer usar. O rapaz entregou o jumentinho e Jesus pôde ir mais longe. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Na medida que nós entregamos para Jesus, Ele pode ir mais longe. Mas Ele não depende disso para ir, pastor. Ele é Senhor, Ele pode estar onde Ele... Claro que pode. Mas cada vez que Ele nos diz, me manda esse jumentinho, é o Senhor das coisas e das pessoas que está pedindo. E quando Ele faz isso, Ele está nos dando a oportunidade de sermos participantes da obra dEle. E quando nós alcançamos o privilégio de sermos participantes da obra dEle, então a bênção dEle jamais se aparta de nós. Eu queria pedir licença para contar outro testemunho. Tem 2 irmãos aqui presentes que fazem parte. Se os irmãos fizerem assim com a cabeça, eu vou contar. Estávamos numa reunião, também na época do pagamento do prédio. Irmão Gilberto, aquele lá, faz assim. Trouxe aqui uma cartela de barbeador, azul, que eu não sei o nome. Um barbeador azul. E aquilo, nós fazíamos assim, irmãos, o pastor doou para a gente fazer dinheiro para o avanço da obra. Eu não lembro mesmo, por Deus do céu que eu não lembro quanto que era cada barbeador daqui, não lembro. Eu sei que ele deu de oferta. No final da história, sobrou uma cartela, me parece. Era isso? E aí, um servo de Deus que está ali, que é o irmão Rezende, faz assim. Veio e arrematou a cartela de barbeadores. Por R$50. Alguém do lado dele disse que ele era doido, que estava comprando gilete muito caro, por R$50. E a resposta dele foi, irmão, você não entendeu nada, eu não estou comprando gilete. Se eu tivesse comprado gilete, eu ia lá na farmácia. Eu estou abençoando a obra de Deus. Foi essa a resposta? Naquela semana o que aconteceu? Fala aqui nesse microfone. Naquela semana. No dia seguinte, diz aí. Dia seguinte? No dia seguinte eu fechei um contrato de R$86 mil. Aquele abençoado, esse abençoado, a obra de Deus abençoada. Olha para o vizinho e diga, Deus nos deu jumentinhos. Será que ele pode contar com esse jumentinho? Se Deus te deu habilidade para fazer sorvete, ou coxinha, ou pirulito, ou sei lá o que, coloque o ofício que Deus te deu a serviço dele, para que ele vá mais longe, e você será abençoado.
O desejo dele é que você seja abençoado. Quando Jesus disse assim: se alguém perguntar, você diga: o Senhor, o Mestre, Kyrio. Kyrio é Senhor de coisas e pessoas. Ele está pedindo. E se ele está pedindo, você sabe que ele não precisa, porque ele é dono de tudo. Mas ele está nos dando a oportunidade de servir a obra dele. Entenderam, sim ou não? Eu preciso avançar por causa da hora. O rapaz entregou o jumentinho, o Pedro entregou o barco, um garoto entregou 5 pães e 2 peixes. As mulheres entregaram os recursos que tinham, seguiam Jesus desde a Galileia para o servirem com as suas fazendas, né? A entrega pode levar Jesus mais longe. Semana, os meninos embarcaram para a viagem missionária. E elas foram congregação por congregação, pedindo: irmãos, esta congregação pode nos ajudar com quantos reais para a gente ficar lá falando de Jesus? Então uma congregação manda um valor, outra outro valor, outro, e aí junta todo mundo e eles estão lá fazendo o que tem que ser feito. A sua entrega tem propósitos do reino de Deus. Aqui, algumas pessoas se entregam. Ontem, segunda e domingo, um monte de gente entregou a vida a Jesus. Não sei dizer quantos, mas foram muitas pessoas. Cada um desses estão colocando-se a serviço do Senhor. Quando nós entregamos aquilo que temos, Jesus está indo até onde pessoas estão esperando por Ele. No início do século passado, os Estados Unidos mandavam $10 para irmão Gunnar Wingren e irmão Daniel Berg. Dava $5 para cada um. Quanto dá $5? R$25? 30? Talvez? É isto? Era a oferta que eles tinham quando começou o trabalho da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém do Pará. $10 de oferta. Deus aceitou. E o trabalho está aqui. Chegou até aqui onde nós estamos. Olha bem para o vizinho e diga: pequenas entregas levam Jesus mais longe. Entendem isso? Nossas entregas podem fazer isso. Você já pensou nisso? Quando você oferta, você não pode dizer: eu estou fazendo um favor para Deus, porque nós não temos condição de fazer um favor para Deus, mas nós temos o privilégio de sermos participantes da obra de Deus. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Verso 2: servi ao Senhor com... Servi ao Senhor com... Servi ao Senhor com... Você dá conta de ficar alegre na hora que você está ofertando ao Senhor? Então, Jesus entrou em Jerusalém, foi aplaudido, foi glorificado, foi exaltado, foi chamado de rei, foi aclamado. Aquela entrega do homem, dono do jumentinho, proporcionou essa chegada de Jesus, em cumprimento da profecia descrita lá no livro de Zacarias: o teu rei está chegando aí num jumentinho. O homem, dono do jumento, nem pensava em profecia, mas Jesus estava observando aquilo.
Um dia, o Jacó deu de presente um poço para o José. Muitos anos depois do José, mas muitos anos, Jesus chegou no mesmo poço e tinha uma dona lá que foi buscar água meio-dia no poço de Jacó, que Jacó tinha dado a José. Pensa como é furar um poço hoje, num terreno cheio de pedra. Hoje. Agora pensem que naquele tempo, 4.000 anos para trás, não existiam as ferramentas que temos hoje. Então você imagina o esforço do Jacó para fazer um poço, que deu de beber a ele, ao gado, às pessoas ali. Estava dando de beber há muitos anos para muita gente, mas o Jacó nunca pensou que Deus tinha um encontro marcado com uma mulher, descrito em João capítulo 4, uma mulher sofrida, angustiada, amargurada, que casou 5 vezes, nunca conseguiu ser feliz, estava numa vida lastimável, e Jesus marcou um encontro naquele lugar para fazer nascer um rio de água viva dentro do coração dela, que jorra para a vida eterna. Então olha para o vizinho e diga: o seu esforço de hoje, você não faz ideia do que Jesus poderá fazer na frente. O esforço do José, ele não fazia ideia do que viria. Aquilo que você trabalha hoje, você não faz ideia de como Deus vai usar isto para modificar, salvar, transformar, libertar pessoas. Levanta a mão e diga: Jesus nos dá o privilégio de servir. Preste atenção. Com aquele jumentinho ou sem aquele jumentinho, Jesus ia entrar em Jerusalém, porque a profecia dizia que ele ia entrar. Com o que você faz ou sem o que você faz, Jesus vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Porém, ele nos chama para parceria, ele nos chama para servir a ele. Com o jumentinho ou sem o jumentinho, Jesus seria aclamado. Com o jumentinho ou sem o jumentinho, Jesus seria glorificado, a turma ia cantar, seria recebido como Messias. Com a sua ajuda ou sem a sua ajuda, Jesus continua sendo recebido onde ele chega. Com a sua ajuda ou sem a sua ajuda, um monte de joelhos continuam sendo dobrados hoje. Com a sua entrega ou sem a sua entrega, Jesus continua sendo glorificado por pessoas que não o conheciam antes, mas o conhecerão em breve. Mas quando você desamarra o jumentinho e deixa-o ir, Jesus disse assim: desatai-o e deixai-o ir. Quando você desata o jumentinho, você se torna parte integrante do plano perfeito de Deus. Se você se torna participante da obra de Deus, a alegria, ela perpassa por toda a eternidade. Apocalipse 14:13 diz assim: ouvi do céu uma voz que dizia: escreve, diz o Espírito,
Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, das suas fadigas, das suas labutas, e as suas obras o sigam. O que é que segue a gente depois? O que é que segue a gente depois? O que a gente fez. O que a gente tem no bolso não vai acompanhar a gente, mas as obras seguem. O que tem no banco não acompanha, mas a obra acompanha. O que a gente ostenta não acompanha, mas a obra acompanha. O que você tem feito com aquilo que Deus tem entregue na sua mão? Vamos mais um pouquinho e a gente já termina por causa da hora. O meu conselho, e é só conselho de um pastor. O serviço de um pastor é guiar o rebanho, orientar, doutrinar, ensinar. Só um conselho. Se o Espírito do Senhor fala ao seu coração acerca dos jumentinhos que você porventura os tenha amarrado, entregue ao Senhor e ouça o que Jesus disse: logo o Quírio, o Senhor de coisas e das pessoas, logo Ele devolverá. Logo Ele devolverá. Logo Ele devolverá. Se alguém vos disser alguma coisa, responder: o Senhor precisa dele, e logo os devolverá. O que o Senhor poderia precisar de mim? Uma vez eu estava numa reunião com o líder da nossa convenção, um homem de Deus, usado pelo Espírito Santo e dirigido pelo Espírito Santo. E ele precisava fazer um corretivo, como ele fazia naquele momento, a um servo de Deus, também correto, mas com um pensamento um pouco bloqueado. E então o líder da convenção dizia para o irmão sobre assuntos, e aquele irmão disse para o presidente da nossa convenção: então, aquela pessoa assim, precisou de mim, eu ajudei ele, e eu fiz por ele, Aí o presidente da convenção disse para ele assim: rapaz, aquele homem não precisa de você não. Aquele homem não precisa de você. Você recebeu o privilégio de poder contribuir com aquelas coisas. E aquele irmão baixou e falou: me perdoe, é verdade. Hoje eu me lembrei dessa história. Isso tem muitos anos. Aquele rapaz hoje preside um estado no Nordeste muito abençoado. E o presidente da convenção mantém-se na direção de Deus, louvado seja o Senhor. Aquele episódio ensina que nós podemos servir com aquilo que Deus entrega em nossa mão. Não porque nós sejamos determinantes. Na nossa igreja, num dos estados do sul, havia lá um grupo de rebeldes que judiava de pastor. Era uma luta. E então, anos atrás, talvez uns 12 ou 15 anos atrás, um grupo veio falar comigo, dizendo: pastor, nós fechamos a mão durante 1 ano e meio, mas a gente é sério e guardou tudo isto aqui em casa. A gente só não queria entregar naquele tempo daquele irmão fulano de tal lá. Na hora o Espírito do Senhor me tomou, e deixar pastor bravo não é bom.
E eu disse para aqueles irmãos: vocês pegam isso e levem embora, porque eu não aceito a oferta de vocês. E não aceito o dízimo de vocês. Eles ficaram angustiados, mas como? Falei: não aceito. Porque a obra de Deus não pode ser feita com gente assim. Quem serve a Deus deve servir a Deus com o coração aberto e voluntário. Eles saíram, foram embora. É longe o estado, 1000 quilômetros. Ficaram ligando mais ou menos uns 40 dias. Eu disse: não aceito. O que nós precisamos fazer? Vão pedir perdão para o irmão. Na hora que o irmão perdoar vocês, entreguem lá. Mas nós não queremos, então fica com vocês. Eu não aceito isso. Passou mais uns 60 dias. Aí veio aqui um grupo, 2 irmãos. Pastor, pelo amor de Deus, aceita. Não aceito. Vai se consertar. Peguei o texto da Bíblia, já li ele na reunião de ministério aqui muitas vezes. Está escrito assim: se ao chegar no altar de Deus com a sua oferta, você se lembrar que tem alguém com problemas com você, deixa a sua oferta, se conserta primeiro e depois entrega a sua oferta, porque senão Deus não vai aceitar a sua oferta. Futrica, intriga, fofoca e uma vida distorcida e criando caso e depois dizendo: não, eu estou servindo a Deus, tá nada, tá não. Olha para o vizinho e diga: doeu demais essa? Tomara que doa, para consertar. O Quírio, o Senhor de coisas e pessoas está dizendo: solte o jumentinho, porque o mestre está precisando, e logo ele o devolverá. O problema é que às vezes nós achamos que a obra de Deus vai porque a gente é que faz a obra de Deus ir. Lê do engano. Jesus entraria em Jerusalém com aquele jumentinho ou sem ele. E Jesus continua fazendo o que tem que fazer, com você ajudando ou sem ajudar. Mas ele continua dizendo: o mestre está precisando dele. Qual é a sua decisão? Eu vou terminar. O que o Senhor requer para ir mais longe? Em que você pode contribuir? O que o Senhor requer para que Ele seja conhecido em outros corações? Com o que você pode ajudar? Paulo, um dia entendeu o que Deus requeria da vida dele. Vai lá, Atos 26. Atos 26, 16. Olha como está escrito. Verso 14. Ao meio-dia, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que você viu, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, queridos, você já desamarrou
o jumentinho, ou você ainda vive o pecado da idolatria, que é a avareza. A avareza é idolatria. Diga, a avareza é idolatria. De novo. Forte. A avareza é idolatria. O problema é que a idolatria é enganosa. Porque o ídolo, ele procura pegar o lugar de Deus. Então a pessoa pensa que está fazendo certo, quando está fazendo errado. Vai lá, Colossenses capítulo 3, verso 5. Colossenses 3, 5. Veja como é que está escrito. Leia. Não, gente, bonitinho, vamos embora. Avareza que é? Avareza que é? Então, o Senhor é dono de tudo. E quando Ele nos chama para participarmos da sua obra, o maior beneficiado somos nós. Porque se nós abrirmos para o Senhor, Ele vai nos abençoar, como diz a palavra. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Diga, quem é fiel no pouco é posto sobre o muito. É a palavra do Senhor. Glória a Deus. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.